Vem comigo, futuro servidor. Iniciamos agora uma categoria de crime muito especial. Até agora você estudou comigo crimes contra a fé pública, crimes praticados por particular contra a administração, crimes praticados por funcionário público contra a administração. Foram 3 espécies de estudo até agora, tá? Fé pública e crimes contra a administração praticados por particular, crimes contra a administração praticado por servidor. Nesse último bloco de direito penal, nós estudamos os crimes contra a administração da justiça. Não é contra a administração pública, é contra a administração da justiça. A justiça ela tem um rito, ela tem um processo, um procedimento a seguir, e quando eu desrespeito uma ordem, quando eu causo empecilho a ordens judiciais, por exemplo, eu estou atrapalhando a administração da justiça. E percebam que o legislador, o examinador, quer que você saiba quais são esses crimes. Então, de novo, eu vou reforçar. Vai estudar direito penal? Pega uma folha em branco, uma folha de sulfite, divide em 4 partes e você tem que saber inicialmente, técnica de memorização, quais são os crimes contra a fé pública, quais são os crimes praticados por particular, quais são os crimes praticados por servidor e quais são os crimes praticados contra a administração da justiça. Isso é essencial, tá bom? Então, maravilha. Vem comigo, vamos lá. Feitas essas observações, o primeiro crime a estudar aqui é o crime de denunciação caluniosa. O D ficou apagadinho aqui, deixa eu dar uma ênfase nele, ó, ficou branco. Tá? Denunciação caluniosa. Observem que a palavra denunciação caluniosa significa que você está denunciando caluniosamente alguém. Existe uma diferença muito grande entre injúria, difamação e calúnia, tá? Para sua prova de escrevente não interessa. Para sua prova de escrevente você tem que saber o que é calúnia. Você vai pegar o C de calúnia e lembrar que calúnia significa imputar um fato criminoso a alguém, tá? Então, olha que interessante. A denunciação caluniosa é alguém que dá causa, a pessoa dá causa a uma instauração de investigação policial, que seria um inquérito policial, de um processo judicial, ó, então vem comigo, ó, investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, então imagine, dar causa a um processo administrativo que você aprendeu lá na nossa aula, a um inquérito civil ou uma ação de improbidade, só que a pessoa aqui ela deu causa imputando um fato a alguém que constitui crime de que o sabe inocente. Então, denunciação caluniosa, caluniar alguém não é imputar um fato criminoso? Yes. Então aqui a tipificação do artigo 339 é você imputar um crime a alguém, tá certo? E não contravenção. Pô, Alex, mas logo adiante ele fala de contravenção. Tá bom, mas o caput do 339, ele fala crime como denunciação caluniosa e depois ele abraça a possibilidade de contravenção para que ninguém se defenda. Ah, não é denunciação caluniosa porque eu infutei um fato que é contravenção. Não é esse o objetivo, tá bom? Então, continuando aqui, observem que eu estou imputando um crime, olha que interessante, é um crime de que eu sei que a pessoa é inocente. Então, o requisito para ser denunciação caluniosa é imputar um crime que você saiba que a pessoa é inocente. É diferente de entrar com processo administrativo, acusar de improbidade administrativa e a pessoa ser inocentada logo em seguida, tá bom? E na denunciação caluniosa, eu tenho aqui então uma reclusão de 2 a 8 anos. De 2 a 8 anos. Observa que ela é parecida não, é a mesma pena da concussão, não é? De 2 a 8 anos. Então, ó, concussão, com C. Denunciação caluniosa, com C também. Pena de 2 a 8 anos e multa. Vai trabalhando essas regrinhas, vai trabalhando regras
mnemônicas para você ir memorizando, tá bom? Porque para nossa prova aqui de escrevente faz uma diferença danada, danada. Vem comigo então, vamos continuar aqui o nosso show. Vem logo em seguida o parágrafo 1º e 2º e ele pensa assim, ó. Tem gente que vai se servir de anonimato de um nome suposto. E segundo a Constituição, é vedado o anonimato. Você lembra disso lá na Constituição? A Constituição fala que é vedado o anonimato. E vai ter gente que vai imputar um fato criminoso a alguém, uma contravenção a alguém, e aí poderia se defender, bom, o fato não é denunciação caluniosa porque eu imputei uma contravenção. Não é isso? Errado. Errado. Aqui a gente chama daquele artigo que abraça as situações. Então, abraçar as situações significa eu aumento a pena na sexta parte se o agente serviu-se de anonimato ou de um nome suposto. Opa, deixa eu voltar aqui para você me acompanhar, né? Anonimato ou de um nome suposto. Anonimato ou de um nome suposto. É esta a ideia aqui, tá bom? E a pena é diminuída de metade, se a imputação é praticada no estilo de contravenção. Lembrando que contravenção está lá na Lei 9.099 que nós estudaremos, não é isso? Então a ideia é, eu aumento a pena na sexta parte se o agente se serve de anonimato ou de um nome suposto. Essa pena é diminuída de metade, ou seja, diminua a metade, que seria de 2 a 8, não é? Diminua a metade, que será 1 a 4, se a imputação é de prática de contravenção. Tá certo? Então, grave o aumento da sexta parte aqui, ó. Aumento da sexta parte e grave esse detalhe da diminuição. Isso é essencial para a nossa prova, tá bom? Legal, Alex. Aprendi o primeiro crime, que é a denunciação caluniosa, cometido contra a administração da justiça e não contra a administração pública. Estou ferindo agora a administração da justiça. Tudo bem? Então aqui, ó, a pena será aumentada da sexta parte e a pena será diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. Tudo bem? Maravilha. Comunicação falsa de crime ou contravenção. Ó, aqui eu dou causa a uma instauração. Agora aqui eu comunico e essa comunicação ela é tão falsa que aí será uma comunicação de crime ou contravenção. Aqui eu vou abranger os dois, logo de cara. Então, se você provoca autoridade, ação da autoridade, observe que o texto não fala autoridade policial. Ele fala assim, provocar a ação de uma autoridade. Quando você comunica-lhe a ocorrência de crime ou de uma contravenção que sabe não se ter verificado. Então, olha que interessante. Você não está imputando um fato a alguém que sabe que é inocente. Porque se você estiver imputando um fato a alguém que você sabe que é inocente, esta pessoa comete o crime de denunciação caluniosa. Agora, quando você comunica um crime ou uma contravenção, cai na hipótese do 340. E às vezes você faz essa comunicação de crime falso para livrar alguém de uma situação, para despistar a atenção dos policiais. Quer ver um exemplo? Vou assaltar um caixa forte. Eu sei que vai disparar o alarme, pode fazer alguma coisa. O que eu faço? Ligo antes para a equipe policial e falo assim, ó, tem um cara que vai estourar uma bomba no prédio do fórum. Um exemplo, né? Chega lá no fórum, é um alarme falso. Então eu provoquei a ação de autoridade, comunicando a ocorrência de um crime ou de uma contravenção que eu sei que não tinha se verificado. A detenção aqui é crime de detenção, e se der detenção, vamos seguir a regra, vem acompanhado do eu ou multa. Isso daqui é essencial para nós, tá bom? Então, comunicação falsa de crime ou de contravenção. Provocar a ação de autoridade comunicando a ocorrência de crime ou de uma contravenção que sabe não se ter verificado. Ponto. Este é o objetivo. E aí existe também
contra os crimes da administração da justiça, além do cara que faz a denunciação caluniosa, que faz a comunicação falsa de crime ou contravenção, existe aquele que faz uma autoacusação falsa. Eu chamo de crime-mãe, né? Porque uma mãe ela é capaz de autoacusar-se para livrar alguém. Isso é muito comum também de mulheres de presidiários, de bandidos, né? Que não quer que o marido vá preso e ela não tem passagem na polícia, ela vai lá e faz uma acusação falsa, sendo que foi o marido que cometeu o crime. Como eu já brinquei, as mães podem fazer isso, não é? Então essa acusação falsa é você livrar a barra de uma outra pessoa. E aí você se autoacusa. Você não está imputando o fato a alguém, você está imputando o fato a você. Então observe que aqui eu vou aplicar uma pena de detenção também, e toda detenção vem acompanhada do ou multa. Então a pena é acusar-se perante a autoridade de um crime inexistente ou praticado por outrem, tá? Então eu tenho aqui acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Esta é a ideia, este é o comando. Fechou? Tá aí então esta observação da autoacusação falsa. Muito bem, feito este comentário, existe o falso testemunho ou falsa perícia. Esse daqui é interessante. Ele é tão interessante que eu vou deixar para comentá-lo no próximo vídeo, porque aqui eu estou trabalhando com pessoas próprias, tá bom? Não sai daí não.